Meus amigos, diretamente da Venezuela do Sul, Caracas do Sul, a República da Janja. Bom, hoje vamos começar o vídeo com um tema um pouco mais... um tema mais afável. Entretanto, é muito útil para ver a fogueira, como falamos no Nordeste, a fogueira que o povo norte-americano acabou de pular no último dia 5 de novembro, ou seja, livraram-se de um encosto. O Lula norte-americano, né? O Lula Biden, ou seria o Biden da Silva, enfim, eu fico confuso, mas vejam bem, que coisa, hein, pessoal? O Biden veio para cá, a mídia está chamando de pato manco, não manda mais nada. Embora esteja querendo jogar uma situação problemática, pelo que ele está autorizando lá, que a Ucrânia use contra a Rússia, parece que eles querem forçar o início de um conflito antes do Trump assumir. Mas isso não passará. Isso não passará. O Putin não vale muita coisa, mas está atento a isso aí. É uma provocação do entorno do Biden. O Biden, que o que desceu do avião é muito estranho, mas o que deu a entrevista, que coisa mais cafona. Botaram um púlpito no meio de uma trilha na Amazônia, né? Aí tem lá um lago, aí tem umas vitórias régias no lago, não sei o quê. Mas o Biden, eu vou mostrar a vocês. Os Estados Unidos estavam acéfalos, estavam sendo governados por aquele entorno ali. Diz que a Jill Biden é a janja do governo Biden. Diz que a Jill Biden é que vinha despachando, mandando nos Estados Unidos junto com um certo entorno dos assessores do núcleo duro do Joe Biden. Assessores de longos anos, né? Pois é. Vejam, o Joe Biden... Pena que o Lula não foi abraçar o pau junto com o Biden no meio da floresta, porque o Lula gostou mesmo, abraçou um pau enorme no meio da floresta, ele de um lado e Macron do outro, quer dizer, né? Vocês entenderam, um negócio assim, e Macron afoito, Macron estava eufórico, né? Suava frio e Lula abraçando do outro lado. Foi muito bonito, foi um ensaio para algo né, de casamento. O Joe Biden não, o Lula não quis ir lá, estava muito ocupado com o patrão Xi Jinping, preparando tudo no Rio de Janeiro. Mas olha que cafona, prepararam um púlpito para o Joe Biden, que botou um Ray-Ban na cara, né? Tirou as pelancas por conta da... Aí o Joe Biden terminou de falar umas groselhas. Eu vou mostrar. Sem mais delongas, eu vou mostrar. Vejam vocês, o Joe Biden falou, terminou aqui. E aí o Joe Biden, ele desaparece na floresta. Ele fugiu para a floresta. Ele não sabia para onde ir, ele entrou na floresta. Quase é comido por um bicho selvagem, por um elemento da fauna da esquerda brasileira. Vamos ver. Você acompanhou então as falas aí do presidente Olha o Biden. Presidente dos Estados Unidos, que chegou hoje a Manaus. Olha o Biden. Desapareceu. Vai alguém atrás dele. Fazendo também. Aí ele vai parar na Venezuela ali. Vai parar na Venezuela ali. É interessante que muitas TVs depois, aí estava ao vivo, então não houve como, né? Mas muitas TVs depois que foram recuperar a imagem, para falar de Biden, discussão no meio da selva, cortaram antes de ele ir. Vejam, este é o acaso. Esse sujeito, veja, Trump será agora o 47º presidente norte-americano. Portanto, é um país que já teve 46 presidentes, irá agora para o seu mandato de número 47, mandato presidencial. Muitos presidentes. Agora, claro que nesse universo todo teve presidentes problemáticos. Agora, praticamente incapazes, como o Joe Biden. Incapaz.
Aquilo que aquele homem não conseguia sair dos palcos, lembra? Não sabia para onde ir, cumprimentava o vento, o fantasma. Na reunião do G20, o último lá na Itália, cuja anfitriã foi a Giorgia Meloni, primeira-ministra italiana, ele ia se perdendo, ele saía na hora da foto no último dia, ele tinha um paraquedista ao longe, ele estava indo para o gramado, indo para o horizonte, se perdendo. Ali ia longe, o homem está doente, ia longe. E agora ele foi entrando na floresta, em tempo de ser comido por um lobo-guará. Já pensou que escândalo? Né? Já pensou que mau agouro para o Brasil ter um presidente norte-americano comendo por um lobo-guará? Não sei se ali tinha lobo-guará, mas sei lá, um quaquá. Que fosse. Qualquer bicho. Um tamanduá dessa uma narigada no Joe Biden. Sumiu o Joe Biden. Alguém foi atrás. Alguém foi atrás de Joe Biden. Pois bem, 5 minutos falando dessa patuscada do Joe Biden. Vamos falar de coisa um pouco mais séria. Isso é muito sério, porque queriam impor esse negócio lá aos americanos, a inflação lá em cima, o país sem respeito nenhum mais, perderam o respeito pelos Estados Unidos nesses últimos 4 anos, o homem abandonou os afegãos, foi uma esculhambação esse negócio de Joe Biden. E por que eu estou fazendo essa ressalva aqui, essa pontuação? Porque o homem que vai viver 120 anos, o Joe Biden aqui dos trópicos, o marido da Jill Biden aqui dos trópicos, o gerente da China aqui dos trópicos, que já tem 79 anos, embora ele quebre cabeça, coágulo, dissolve, ele tem uma prótese no quadril, mas ele joga bola, ele faz o escambau, mas estão tentando empurrar também o Biden da Silva aqui, candidato em 2026, porque não interessa. Que não governará como quem não governa hoje, ele. Mas vejam, que coisa estranha, não? Pois bem. Bom, meus amigos, ainda em relação aos escândalos da Janja, olha quem veio, e é advogado, né? Advocacia administrativa, Código Penal. Ele está com uma cara fantasmagórica, bem vampiral, o Temer, aqui nessa matéria do Poder 360. Temer minimiza a ofensa de Janja a Musk. Disse Temer, abre aspas, não é grave. Quem te chamou no pardieiro, Michel? Veja, Temer que chama de golpista, hero da vida brasileira, do Gambal, o Temer veio em defesa de relativizando a gravidade. Que homenzinho é o Temer, né? O Temer, cotado para ser vice de Bolsonaro em 2026. Embora hoje parece que o Tarcísio, fiquem atentos, hein? Tá na mídia hoje, que o Boca de Caçapa, não é aquele, não é outro, o Kassab quer ser vice-presidente na chapa do Tarcísio candidato a presidente. O Musk disse, eles perderão em 2026. Resposta, Janja. Mas o Temer, esse sujeito, ele está dizendo que não é grave, não é nada grave, a ofensa de uma primeira-dama. Então ele gostaria que a Marcela estava autorizada naquela época também, a pousar de baixo calundre por aí, né? O Temer, quando relativiza, quando diz que foi coisa boba, coisa besta, um bestão, né? Um bestão, como diria a Janja, um bestão com fogos de artifícios, né, Janja? O Temer está dizendo que não é grave. Aspas, não é grave a postura de Janja em relação a Elon Musk. Então tá bom. Afinal de contas, o que é que o Temer está querendo dizer? Que a Janja também pode mandá-lo tomar no olho do cacau. Não é isso? Se não é grave, ela fazer com Elon Musk, não é grave ela fazer com ninguém. Então, Temer, certamente a Janja vai daqui a pouco mandá-lo tomar no olho do cacau.
O ex-presidente, este homem é um constitucionalista, suposto, é o homem da cartinha que Bolsonaro assinou em 2021. Em 2022, Temer estava oferecendo nova ajuda, nova cartinha, mas para 2026 e 2025 está preparando outra cartinha. O ex-presidente Michel Temer afirmou que o xingamento não vai abalar relações do Brasil com os Estados Unidos. O sujeitinho que Trump, naquele mandato do Trump, o Temer, em certo tempo, também era... coincidiu que o Temer também era, durante um tempo, presidente do Brasil, e o Trump se referiu a Temer como aquele presidente meio estranho do Brasil, né? Já imaginou, né? Porque realmente é bem estranho, né? Tem um fenótipo, o Temer, que de fato alguns seriados pouco sombrios, né, clássicos dos Estados Unidos representou bem. Adams. John Adams não. Michel Temer, ex-presidente, afirmou na segunda-feira 18 que o xingamento contra Elon Musk, feito por Jean Joie, não é nada grave. Temer ainda disse que a fala, aspas, não foi útil. Ô Temer, tu faloia ou tu não faloia? Disse Temer, eu acho que não foi útil, mas também vamos compreender. Olha, relativizando. Janja, manda Temer tomar no olho do cacau, Janja, ele gosta. Nunca sabia, nunca soube, mas parece que... Ele disse, olha, não foi útil, mas também vamos compreender. Vamos compreender a Janja, está dizendo Temer. Acho que um momento de certa congregação social que a senhora primeira-dama... A senhora com aquilo na boca, Temer. Então, vamos compreender o que disse a Janja, foi um momento de congregação social. Meu amigo e minha amiga, sempre que vocês estiverem num momento de congregação social, vocês façam aquilo contra uma pessoa e chamem o Michel Temer para defendê-lo. Só que não, né? Só defende os batistas. E o Google. Então, acho que foi um momento de congregação social que a senhora primeira-dama, esse eufemismo foi ótimo, hein? Janja, devemos perdoá-la, e também o Musk deve perdoá-la, porque Janja estava, afinal de contas, num momento de congregação social com os estica-saque que a senhora primeira-dama estava fazendo. Acho que também isso liberou um pouco a sua linguagem. Temer, tomara que ela libere a linguagem. Ainda há tempo, Temer, de ela liberar a linguagem dela para cima de tu também. Nada grave. Michel Temer, é triste, viu? Uma geração de octogenários do Brasil extremamente degenerada. É triste. Não à toa, não é só Michel Temer, hein? Há centenas e centenas, e muitos desses em posição de autoridade no Brasil. Octogenários degenerados, para não dizer um pouco mais. Eu vou repetir. O Temer disse que devemos compreender a Janja. Não foi útil, mas também não foi nada demais. Janja estava no momento de certa congregação social, onde ele a chama de senhora primeira-dama, tal. E disse assim, acho que por isso ela liberou um pouco a própria linguagem. Nada grave, disse o Michel Temer. E aí ele terminou. Tenho certeza que isso não abalará as relações do Brasil com os Estados Unidos. Certamente Temer, eu já adivinhei aqui, já entendi tudo. Certamente Temer também vai ligar para Musk, para Trump, falar, olha, tem uma cartinha. A Janja eu vou fazer uma cartinha aqui, e a Janja vai assinar a cartinha e tal. Temer, no cenário que se avizinha, tu não serás nada na fila do pão, nem na fila do alho, Temer. Olha a água benta aí, Temer. Olha a água benta, Temer. Muito bem. E aí, os sites também, os jornais estão dizendo que Lula, mais uma vez, respirou e mais uma vez disse uma coisa contrária avessa à verdade. Diz aqui o Plano.news, em abertura do G20, Lula falta com a verdade novamente sobre dados da fome no Brasil. É esporte. Lula usa dados de uma pesquisa da época da Panda, com vários erros. Mentira, é esporte.
Durante a abertura do primeiro dia da cúpula dos líderes G20, esse grande ato de mau gosto, o presidente voltou a passar dados falsos sobre ter acabado com a fome do Brasil. Basta, né, gente? Isso aí todo mundo já sabe o que é. E aí ele disse que agora, em 1 ano e 11 meses, com o retorno que ele trouxe dos programas miraculosos dele, ele já retirou 24,5 milhões de pessoas da extrema pobreza no Brasil. E até 2026, tem água de passarinho aí, dá água de passarinho, nós sairemos do mapa. E olha mal ao ouro, vai sair do mapa, Lula, até 2026? Lula vai sair do mapa. Nós sairemos do mapa da fome. Nós, né? Nós é eles lá, só a patota. Muita gente já saiu do mapa da fome, muitos artistas saíram do mapa da fome com os 33,5 milhões de reais que apenas a Petrobras e a Binacional Itaipu utilizaram para patrocinar os amigos da Janja no Janjapalooza. Ainda falta mais dinheiro. Os deputados denunciaram, o TCU abriu aí um processo de investigação para ver se houve superfaturamento, se bem que o TCU anda muito complicado, né? Muito complicado. Meus amigos, não à toa, um dos jornais mais importantes do mundo, o Street Journal, publicou um artigo recentemente, como bem lembra que a revista OS, dizendo o seguinte: Lula lidera o declínio da democracia e da economia na América Latina, afirma o artigo. Publicação da colunista Mary Anastasia O'Grady discorre sobre as propostas do governo no G20, proposta de Lula no G20, apoio a democraduras e políticas econômicas questionáveis. De acordo com um artigo publicado no jornal norte-americano The Wall Street Journal, no domingo 17, Lula está à frente do declínio da democracia e da economia na América Latina. Na publicação, a colunista Mary Anastasia O'Grady, especialista em política da América Latina, considera irônica a proposta de Lula de acabar com a fome e a pobreza até 2030, uma das principais pautas do G20 que ocorre no Rio de Janeiro. Disse o Wall Street Journal, aspas, suas políticas, se referindo a Lula, tanto internas quanto externas, desde que assumiu o cargo em janeiro de 2023, correm o risco de levar o Brasil a um caminho ainda mais problemático, afirma. A Mary Anastasia avalia que a democracia na América Latina está em uma situação terrível. A democracia na América Latina está em uma situação terrível. A crescente influência da China na região está longe de ser o único problema. Segundo a jornalista, o desafio maior é a erosão do capitalismo democrático, que em muitos países está sendo substituído por um nacionalismo e autoritarismo. A escalada autoritária na América Latina, um exemplo disso é a presidente do México, Claudia Sheinbaum, que assumiu o cargo em 1º de outubro e já consolidou o monopólio de poder iniciado por seu antecessor, Andrés Manuel López Obrador. Emendas constitucionais aprovadas por um Congresso controlado pelo partido... Isso aí é o Chile. O México. Em seu artigo ainda, Mary Anastasia também destaca que o Brasil há muito tempo aspira a substituir o Brasil de Lula, os Estados Unidos como hegemonia regional do continente sul-americano. Mas assumir esse papel requer autoridade moral e peso econômico. Lula está desperdiçando ambos. Não tem autoridade moral nem peso econômico. O anti-americanismo de Lula, segundo ela, foi escancarado depois do resultado das eleições na Venezuela. Mary Anastasia classifica Lula como uma espécie de dinossauro da Guerra Fria do Brasil,
agarrado a ideias socialistas utópicas e uma sede de poder que apenas um modelo corporativista altamente centralizado oferece. É um belo artigo, depois vamos analisá-lo completamente. Deus tenha pena do Brasil. Meus amigos, inscrevam-se neste canal, deixe seu like, se já inscritos, confira a inscrição, compartilhe se puder e considere se inscrever como membro do canal, é importante.